Engraçado, Kátia, que essa situação surgiu de um lado muito positivo. Que é o questionamento, porque há pouco tempo atrás não se questionava determinadas coisas. Nada. Se fazia no automático. É isso e acabou. É automático. Né? Então surgiu de uma coisa boa, porque é ótimo que a gente questione. Claro. Eu vou fazer vou tomar um posicionamento com meu filho. É bom se questionar, mas o que isso vai ter por consequência, como vai ser? Então o questionamento é ótimo, é uma evolução, né? Nós temos que acompanhar a evolução, a educação não pode de forma nenhuma ficar atrasada. Então ela surge de uma coisa boa que é o questionamento, só que ela vai para um outro lado. Se perde a mão. Entendeu? Esse é que é o problema. Mas aí a gente vê jovens extremamente frustrados. Porque sem referências, eu não sei como foi a sua infância, mas na minha a gente esperava Natal para ganhar um presentinho. Com certeza. Dia das valorizava aquele presente, hein? Era não é, Dia das Crianças esquece, a gente não ganhava nada. A gente era duro. Minha mãe fazia um lanche diferente, uma coisa assim. Então, e não estava bom? Maravilhoso, são as boas recordações que a gente leva da infância. Se perguntar para os jovens de hoje, o que você lembra da sua infância? Pergunte, faça um teste, eu já fiz com os meus filhos. Eles se lembram de coisas muito diferentes do que a gente se lembra. É verdade. Os valores hoje são outros, então a gente tem que pensar Eu muito. quero de presente do Dia das Crianças ir para uma balada não sei aonde. Quer dizer, está faltando coerência. Você quer presente do Dia das Crianças? Você quer ir na balada? Você é criança ou é uma situação de adolescente. Como é que nós vamos fazer isso? Mas o que falta? Não é chegar e dizer, não, você não vai porque você não tem idade. Não, vamos conversar com essa criança, vamos explicar consequências. A criança, desde muito cedo, ela tem uma noção muito clara do efeito daquilo que ela faz. Ela testa, gente, o tempo inteiro. Ela testa. E cada vez mais, né? Nossa, cada vez mais. E mais cedo, né? Daqui a pouco vão nascer falando. Às vezes é um cotoco de gente que mal consegue andar e você já vê fazendo pirraça. Você fala, mas que faz pirraça? Não é possível. Um serzinho daquele tamanho faz pirraça e faz. E faz e sabe como fazer. Claro, ele sabe jogar pai com mãe, ele sabe como fazer. Eles são bem habilidosos. Então, conversar com essa criança desde a primeira infância, ela vai entender as consequências. Então, determinada coisa, se eu fizer num momento assim, eu vou ter por isso a consequência. Então, vai ser uma coisa de conversar, de responsabilidade, diálogo, de responsabilidade. E aí não tem desculpa de não ter tempo. Porque tem aquela, eu não tenho tempo, porque eu trabalho fora, né? Então toda aquela culpa de trabalhar fora. Gente, nada disso. O diálogo é qualidade. Você conversar com o seu filho, você poder sentar, conversar com o seu filho poder vir te contar a vida dele, o que aconteceu, não como coleguinha. Não aquelas particularidades como hoje em dia se faz, né? Amigo, né? Eu não conseguiria ouvir, se eu tivesse uma filha, não que os meus filhos também não fazem isso, porque eu também não dou brecha, mas mãe, transei, hoje eu transei, eu ia ficar chocada, eu ia falar, gente, mas como? Tudo bem, para algumas mães isso é natural, mas eu acho que precisa ter não digo uma distância, mas você guardar algumas coisas. A gente vê adolescentes que contam em detalhes tudo que fizeram, você fala, gente... eu acho assim, tem que respeitar, na verdade, os limites de do família, pai, né? da mãe, a gente tem que... faz parte do respeito. Tem mãe que não iria se importar. Agora, o que a gente tem que entender que é preciso chegar perto desse jovem. Então, esse jovem, ele quer transar, ele tem que saber que ele tem que ir ao médico, ele tem que saber da responsabilidade, que tem as doenças por aí. Que seja menino ou menina, a responsabilidade tem que ser igual. A responsabilidade, mas é igual, claro que porque depois eles cumprem. Claro que a menina, no caso de uma gravidez, ela vai ter outras situações, mas o menino sofre por essa situação também. E ele tem que se sentir responsável em 50%. Eu falo isso para os meus filhos, vocês pensam muito bem o que vocês fazem, porque o resultado vai ser só de vocês. Exato, você tá na idade, você acha que você tem idade para isso, então você tem que assumir a responsabilidade disso. Mas sempre procurar estar perto, né? Não adianta a gente querer também, porque existem pais e mães que preferem não falar no assunto. Deixa que a escola tem educação sexual, então a escola que fale. A escola vai falar pro geral. Mas quem vai chegar na alma do seu filho é você. E cada um sabe como chegar naquele ser individualizado, né? Exato, né? Então, assim, é muito importante que eles tenham essa abertura. E a criança, o adolescente que tem essa abertura, e isso já são índices de pesquisa mesmo, eles tardam mais para começar a vida sexual, eles se sentem mais amparados, mais seguros para começar.
né? Porque não então, tem aquela curiosidade que outros jovens têm. Né? E não tem, e são orientados a não ir assim no querer ser igual aos outros. Né? Eu vou me orientar pelo que o meu colega está me dizendo. Eu vou ser menos homem se eu não tiver iniciado minha vida sexual. Se eu tenho um diálogo em casa, uma orientação segura, eu não vou ter esse problema. Mas você começou bem falando disso, que essa história até de orientação sexual começa quando a criança é muito pequena. Exato. Que já vem com as primeiras perguntas e a gente vem para cada história mirabolante, que o bebê nasce do repolho, porque a cegonha atrás. Depois a criança, como que a criança vai comer um repolho? É triste, né? Se você fala que a criança nasce do repolho, ele vai falar, eu vou comer meu futuro irmãozinho. Quer dizer, não é uma coisa boba, fala com naturalidade. Não, sem contar que hoje em dia, você vai falar, a criança vai rir, né? Vai rir da sua cara, vai te contar em detalhes como nasce o bebê, né? Peraí, que você não sabe, eu vou te contar. Vou te contar o que meu amigo me disse, aí você se arrepia inteira. Não, tem que contar. O que acontece é o seguinte, a gente tem que contar conforme a curiosidade da criança vai evoluindo. Você também não pode chegar numa criança e vou te contar tudo de uma vez se ela não está preparada para aquilo. Às vezes ela não está nem pronta pela idade, né? Então, como é que a gente sabe que está pronto? Pela idade? Nem sempre, porque a maturidade é diferente. Varia. Pela pergunta. E como é que você sabe que essa criança, que o seu filho vai te perguntar? Pelo contato franco, pelo diálogo, por estar sempre junto dele, né? Sempre junto na qualidade, não precisa estar o tempo todo com a criança, que ninguém mais hoje pode, né? Não seria esse o caminho. Mas a criança saber, no momento que eu preciso, eu tenho